Olá! Neste vídeo eu quero aprofundar um pouco mais sobre a análise científica. Eu sou meio perfeccionista, né? Então eu gosto de deixar as coisas bastante claras. E é um exercício diário, né? Tornar a análise científica, sem compartilhar, né? Algo que é tão complexo, difícil, leva tempo. Então, num vídeo sobre conceitos e atualidades, até que ficou com um áudio muito baixo, né? Eu tive retorno disso, né? Então, a gente vai tentando se aprimorar. E essa é a vida também, né? Se melhorar todo dia, não se deformar, porque é a gente que se deforma, né? Então escolha o caminho de se aprimorar, mas também sem neurose, hein? Aí eu fiquei refletindo, não, eu quero retomar essa afirmação que eu não fiz neste vídeo, ao qual me refiro, conceitos e atualidades, mas que era para ter feito, né? O vídeo ficou muito extenso também, eu quis lidar com outros conceitos, né? Mas enfim, a afirmação de que os mais pobres estão morrendo mais nesta pandemia. São as pessoas que estão mais sofrendo nesta pandemia. E se a gente fala assim solto, sem exibir uma análise científica e as provas científicas, fica um discurso político ou militante que é necessário, mas a ciência ela mostra fatos. Então, vamos lá? Vamos praticar? É preciso, ao afirmar que os mais pobres estão morrendo mais nesta pandemia, eu vou pegar e retomar, né, novamente já há uns 3 vídeos que esses mapas são demonstrados, né, sobretudo da taxa de mortalidade no município de São Paulo. Mas é importante que é para a gente argumentar com dados científicos, né? Esse mapa da taxa de mortalidade ele foi produzido pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e divulgado pelo canal do G1 da Globo.com, falando que uma pessoa na zona leste do município de São Paulo tem 4 vezes mais chances de morrer pela Covid do que uma pessoa no distrito de Moema, por exemplo, naquela região ali que não é centro expandido, acho que é a região sudoeste, né? Pegando Moema, Perdizes, Morumbi, aquela região ali é a região mais rica da cidade. E tem um mapa que demonstra isso, o mapa de 2010, que eu também vou mostrar aqui neste vídeo. Foi mostrado no vídeo anterior, mas eu quero terminar essa análise, né? Porque para a gente afirmar que os mais pobres são aqueles que mais morrem, nós temos que mostrar, né? E aí investigando cada vez mais, aprofundando cada vez mais, por que que na Zona Leste as pessoas estão morrendo mais? A taxa ela é enorme, né? Assim, 4 vezes você tem o risco de morrer. E na Zona Sul já não é tão assim, mas toda a periferia, tanto a Zona Norte, Leste como a Sul, ela tem os maiores números de mortalidade. Mas a Zona Sul do município é a zona mais precária do município. Então, esse mapa sobre a taxa de mortalidade pela Covid na cidade de São Paulo, ele vem a confirmar a afirmação de que os mais pobres são aqueles que mais estão sofrendo, tanto como vítimas em óbito, tanto como vítimas dos mais contaminados ou outros sofrimentos provocados pela pandemia. É só observar na sequência aqueles que ganham até 2 salários mínimos ou que ganhavam em 2010, quando o salário mínimo era R$ 510. E estão exatamente na periferia do município.
enquanto que aqueles que ganham mais de 20 salários mínimos, eles correspondem àqueles distritos que menos sofreram em taxa de mortalidade, ou seja, os distritos que menos perderam pessoas pela Covid-19 no município de São Paulo, né? É exatamente assim, se a gente retoma o mapa, é exatamente essa faixa dos distritos de Perdiz e Alto de Pinheiros, que, por exemplo, que corresponde a essa área aí dos que ganham mais de 20 salários mínimos. Então dá para fazer a correlação direta, sim, e afirmar que os mais pobres foram aqueles que estão mais sofrendo e mais morrendo pela Covid-19. Né? Então são coisas que precisam ser aprofundadas, mas é sim possível afirmar que os mais pobres são os que estão mais morrendo, né? Aí precisa, por quê? Perguntar por quê, né? Tem algumas obviedades, como baixos nutrientes, talvez mais comorbidades, ou mesmo aqueles que se arriscaram mais trabalhando, né? Não tiveram como ficar em casa, por falta de políticas nesse sentido. Então, são uma série de fatores que precisam serem complementados nesta afirmação, mas que é sim possível, né, afirmar, conforme nós vimos nestes mapas, né? Estes mapas, eles demonstram exatamente isto, esta afirmação. Os mais pobres são aqueles que estão mais morrendo, ao menos no município de São Paulo. Mas você pode fazer isso para o Brasil inteiro, para estados, né? Então você pode ir correlacionando esses dados. Esses trabalhadores do setor informal, por exemplo, eles estão sofrendo bastante, né, com a pandemia, com o fechamento das ruas, do comércio, esses procedimentos que evitam a circulação, que são necessários, mas que precisa haver uma política para eles também, né? É uma série de fatores, de consequências que fazem com que a pandemia no Brasil seja bem desastrosa, né? Agora, um fato e esses mapas demonstram isso, os mais pobres são aqueles que mais estão morrendo pela Covid-19 e são aqueles que, infelizmente, são as vítimas, né? É preciso só retomar um pouco, né, sobre os conceitos de desigualdade, diversidade e diferença, né? Até no vídeo anterior, que ficou baixo, como eu já falei, o som, mas eu falo, né? Tem uma expressão de um geógrafo que define a paisagem também como uma acumulação desigual de tempos. E é verdade, quando você olha uma paisagem, né, no centro da cidade, por exemplo, você vê vários períodos históricos ali, de várias classes dominantes, né, acumulando-se, né, porque as coisas não se destrói do zero para construir o novo, né? É tudo um processo, aí se transforma e assim vai. E assim por diante. Mas quando eu me remeti, né, sobre que nós também acumulamos desigualmente tempo, desigual no sentido de que às vezes um está mais acelerado do que o outro, né? Apesar da palavra, do conceito de desigualdade ser aquela que denota um negativo, né? Uma agravante da sociedade, né? Porque o desigual, ele exclui, né? Ele é perverso, ele exclui o outro, né? Mas nós, porque nós vivemos nessa sociedade desigual, é preciso esclarecer isso, nós também recebemos as coisas desigualmente, né? Não há uma igualdade de receber informações, de receber formação de qualidade, o tempo, né, que nos é disponível para receber essas informações também não é igual. Então a desigualdade aí no sentido também desse movimento, né, perverso, né, que
a gente não sabe se vai acabar ou não, mas que está se transformando, né? É uma luta aí diária e que nós precisamos enfrentar de uma forma mais ousada para o futuro, né? No início da pandemia, por causa da teoria que fala dessas desigualdades, porque é notório e é um processo e não desaparece de um dia para o outro, já se levantava a bola, né? Já se levantava a hipótese de que os mais pobres seriam os mais penalizados. E nós estamos apenas confirmando, né? Todos esses fatos estão apenas confirmando. As mídias tradicionais também estão aí divulgando essas informações. É uma situação dramática, mas, né? Vamos aí continuando com as nossas análises e, apesar de tudo, continue andando.